Olá a todos, gente. Meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu vou falar com vocês sobre este livro aqui, que é Hipermodernidade, Multiletramentos e Gêneros Discursivos, da Roxane Rojo, com a Jaqueline Barbosa, pela Parábola Editorial. É um livro muito bom, gente. Eu só tenho um comentário a fazer que, na minha opinião, gêneros discursivos devia ser a primeira coisa que aparece no título, porque o tema central do livro acaba sendo gêneros discursivos. Por mais que fale da hipermodernidade, dos multiletramentos, como eu vou explicar aqui no vídeo, o foco do livro é na teoria dos gêneros discursivos desenvolvida pelo Círculo de Bakhtin. Então vamos lá. O primeiro capítulo é Gêneros discursivos. O que são? Nesse capítulo é feito um histórico da teoria dos gêneros, passando da Grécia Antiga até chegar às teorias do Círculo de Bakhtin. E elas vão abordar vários temas de maneira extremamente didática. Por exemplo, esse livro tem um formato didático muito claro para o nível de graduação, principalmente. Então, ele pode ser um livro utilizado muito para introdução à linguística, pode ser utilizado para leitura e produção de textos e também na formação de professores em disciplinas principalmente ligadas ao ensino de língua portuguesa, principalmente para o ensino médio. Por exemplo, o conceito de enunciado aparece aqui num box destacado. Vou mostrar para vocês como é que elas colocam. O que é um enunciado, né? Que é o conceito-chave da teoria de Bakhtin. O enunciado, para Bakhtin, é um dito, ou escrito, ou mesmo pensado, concreto e único, irrepetível, que gera significação e se vale da língua-linguagem para a sua materialização, constituindo o discurso. Pode ser uma simples interjeição ou meneio de cabeça, assim como uma frase, um texto escrito completo ou um romance. O que o define são suas fronteiras, ou seja, tudo o que leva à alternância dos falantes. Ou seja, gente, elas tratam de maneira bem clara alguns conceitos chaves da teoria de Bakhtin. Então, para quem tem alguma dúvida e quiser ter uma noção mais panorâmica dos conceitos do Bakhtin, antes de ler as obras clássicas, né, do Círculo de Bakhtin, né, principalmente Marxismo e Filosofia da Linguagem e a Estética da Criação Verbal, esse livro aqui da Roxane Rojo e da Jaqueline Barbosa é muito bom. Elas também vão trabalhar aqui nesse primeiro capítulo com a diferença entre tipos textuais e gêneros textuais, em que elas vão colocar, baseado na teoria desenvolvida por Marcuse, que os tipos são finitos, né? São descritivo, narrativo, dissertativo, expositivo e injuntivo, e baseado nas estruturas linguísticas e lógicas do enunciado. E já os gêneros vão ser baseados muito mais nas suas funções sociais e com base numa teoria do Bakhtin, né, que é dividido em estrutura, são enunciados que os gêneros serão enunciados relativamente estáveis em relação a conteúdo temático, estrutura composicional e estilo. Então essa teoria dos gêneros elas colocam aqui bem claro. Tem uma colocação delas aqui que é bem interessante, que eu vou falar para vocês aqui, que é essa oposição que elas vão fazer sobre a vida escolar, a redação na escola e a produção de texto na vida real. Por exemplo, aqui eles vão falar da narração. Na escola escrevemos narrações, na vida lemos notícias, relatamos nosso dia, recontamos um filme, lemos romances. Ou seja, na escola, infelizmente, isso até me ampliou os horizontes. Muitas práticas de produção textual são ligadas só a tipos, né? Por exemplo, escreva uma narração sobre tal assunto. E não é tão focado no gênero, porque o gênero vai dar uma função social e uma complexidade maior ao enunciado. Por exemplo, uma coisa é escrever uma narração de maneira assim aberta sobre um tema, outra coisa é escrever um conto, uma fábula, uma crônica, um romance até. Então, as coisas na vida real são muito mais complexas do que a escola trabalha. Então, é preciso que nós, professores de língua portuguesa, saibamos desenvolver algum método que traga uma realidade maior dos enunciados da língua. Isso elas colocam muito bem aqui nesse
nesse primeiro capítulo. Elas também vão diferenciar a nomenclatura, que muita gente tem dúvida, né? É na página 46, se eu não me engano, aqui, elas vão diferenciar, na 42, perdão, elas vão diferenciar a diferença de gêneros do discurso e gêneros textuais, que é uma dúvida muito comum na linguística. E aí elas deixam bem claro, nesse capítulo como um todo, mas especialmente na página 42, que quem adota a nomenclatura gêneros do discurso, ou gêneros discursivos, é ligado às teorias de Bakhtin, do círculo de Bakhtin, os bakhtinianos. Então vai interessar eles o quê? Os efeitos de sentido, discursivos, os ecos ideológicos, as vozes, as apreciações de valor. Já as outras perspectivas, principalmente a adotada por Marcuski, vai adotar a noção de gêneros textuais. Então tem essa diferenciação entre gêneros textuais e gêneros discursivos que elas explicam muito bem. Já no capítulo 2, elas vão fazer um panorama muito interessante sobre a relação dos gêneros com as práticas sociais situadas, né? Aqui é importante colocar, né, nessa transição do capítulo 1 para o 2, elas também vão abordar a teoria do Bassermann, que liga sistemas de atividades e sistemas de gêneros com as práticas sociais. Ou seja, os gêneros, nós, quando utilizamos a língua em forma de textos que se materializam em gêneros, sistematizam práticas sociais. Por exemplo, para eu passar no doutorado em linguística, tive que fazer um projeto de pesquisa, preencher ficha de inscrição, participar de entrevista, fazer prova de língua estrangeira. Então é todo um conjunto de práticas que está envolvido e que é muito importante. É todo um conjunto de práticas sistematizado que vai levando a cada um a um resultado. Por exemplo, se o meu projeto de pesquisa tivesse sido negado na última seleção, o que aconteceria? Eu não iria para a próxima etapa. Então a vida é marcada por isso, de certa maneira. Quando a gente vai comprar algo no supermercado, por exemplo, é preciso que a gente tenha dinheiro para legitimar a compra de um produto, que a gente pague por ele. Aí cada estabelecimento coloca a sua maneira de pagamento também, porque se a gente não fizer esse pagamento, não cumprir essa atividade discursiva, né, que é uma conversa que a gente tem com o caixa ou com a caixa, a gente conversa, explica como vamos pagar e pagamos, nós não podemos ir para a próxima atividade de maneira legítima, que é sair com o produto que adquirimos. Então isso é muito bem colocado. E aqui é bem bacana, o capítulo 2, já na epígrafe dele, que é uma citação do Lenk, coloca que todo letramento é um letramento em algum gênero. Ou seja, a teoria do letramento, que parte da ideia de que não basta apenas decodificar os elementos linguísticos escritos, mas sim saber usá-los em práticas sociais reais, acaba sendo colocado aqui numa perspectiva dos gêneros também. Ou seja, se você parte para o letramento está atrelado aos enunciados relativamente estáveis. Ou seja, você é uma pessoa letrada em escrever notícias. Por exemplo, o jornalista tem um amplo repertório de escrita de notícias. Agora, escrever notícias é uma coisa, escrever romances é outra. Escrever poemas também é outro processo. Então são processos diferentes de letramento que são atrelados aos gêneros. Então o letramento, gente, sempre passa pela ideia de gênero, aqui que é defendido pelas autoras, né? E aqui é bem bacana salientar o que está escrito na página 56, sobre essas práticas situadas em esferas de atividades. Vamos lá observar aqui. As práticas sociais e as atuações humanas não se dão na sociedade de maneira desorganizada e selvagem, mas se organizam de maneira diversificada em esferas distintas de atuação ou atividade que seguem regimes de funcionamento diferenciados, inclusive no que diz respeito aos princípios éticos, aos valores. Isto é, as práticas sociais são situadas em esferas de atuação específicas. Gente, ou seja, a gente age socialmente usando a língua e todos os recursos semióticos, que isso vai ser uma colocação
Já mais no capítulo 3, a gente usa vários recursos semióticos na constituição de sentidos em textos em práticas sociais situadas. A vida não acontece de maneira descontextualizada. A vida real, ela é extremamente contextualizada. Ela tem relações de poder, ela tem uma relação com as intenções de cada falante, com o conhecimento de mundo compartilhado, com a posição de cada um. Então tem um conjunto de fatores aí que está envolvido necessariamente com o texto, a produção textual. E ligados a essas práticas de atividades situadas, né, gente? E que elas vão interagir muito entre si, né? Aqui no capítulo, não vou entrar em detalhes aqui, porque o vídeo é curto, ela vai usar muito os estudos do Weber e do Bourdieu sobre atos, campo e as esferas éticas, né? Falar da religião também na prática, em algumas práticas. Mas a gente não vai entrar tanto nisso, mas o que elas vão deixar bem claro é que essas práticas não são estanques, ou seja, elas estão interligadas. E vê-las de maneira interligadas não servem só para enriquecer uma análise abstrata do discurso, mas sim uma compreensão mais completa da sociedade em que estamos inseridos. Gente, vamos ao capítulo 3 agora, que vai tratar de um assunto bem importante para quem quer conhecer de maneira detalhada a teoria dos gêneros discursivos de Bakhtin. O que acontece? O capítulo 3 é como se organizam os gêneros discursivos, né, gente? Aqui, elas vão falar, a partir da página 85, de que maneira os gêneros se organizam. E elas vão destrinchar detalhadamente. Esse que é o grande ponto-chave desse capítulo 3. Vão destrinchar de maneira bem clara, bem didática, bem específica, de que maneira os gêneros são constituídos. Porque lá na Estética da Criação Verbal temos a teoria-chave do Bakhtin. Gêneros são enunciados relativamente estáveis em relação à estrutura composicional, conteúdo temático e estilo. E elas vão explicar, por exemplo, conteúdo temático vai passar pelo quê? Pelo conteúdo e a valoração desse conteúdo. Aí elas vão fazer uma abordagem bem bacana da relação entre dois sambistas. Vou só conferir aqui, ó, o Wilson Batista e o Noel Rosa, como eles iam discutindo de maneira diferente em suas letras de músicas e dialogando entre si de maneira contestativa, um contestando a fala do outro. E elas conseguem tratar isso muito bem, ou seja, não é só abordar o conteúdo, não é o gênero, você fala de um conteúdo só, é a maneira também como você aborda esse conteúdo. Você valoriza esse assunto, valoriza uma cultura, você desvaloriza uma prática. O que é que você está fazendo? Você não está só falando sobre alguma coisa, você está avaliando essa coisa também. E outro ponto muito importante é a estrutura composicional. De que maneira vai se estruturar um discurso? Como é que se estrutura uma notícia, né? Quem já deu aula sobre notícia sabe, né? É muito importante explicar, tem que ter um título, tem que ter a lead, tem que ter lá, explicando lá certinho os elementos, quem, quando, onde, como, por quê, para quê. Então, são várias perguntas que são feitas e constituem a notícia. A notícia vai ser lá dividida em parágrafos, dependendo da notícia e do espaço que você tiver disponível e da mídia, né, que você puder utilizar, você pode usar uma fotografia. Então, é um conjunto de elementos que compõem o gênero notícia, não é? Ou seja, tem uma estrutura composicional, já ali do título e tal. Costuma ter uma tipografia também mais legível, né? Mais fácil de ler, não é uma tipografia na sua composição, não uma tipografia personalizada, né? De letra pessoal, costumam ser letras mais chapadas, né? Mas se compõe. E está ligado também ao estilo, que são as formas linguísticas, né? Tudo, na verdade, esses três elementos eles estão muito interligados. Embora a teoria os trate de maneira um pouco mais estanques, eles estão extremamente interligados entre si, né? Porque partem do pressuposto até de forma e conteúdo, né? Mas isso é um assunto para outro vídeo.
E por fim o estilo, que é o uso das formas linguísticas, né? O vocabulário, né? Uma notícia não vai ter um vocabulário baixo de palavrões o tempo todo. O jornalista não vai xingar por meio de palavrões um participante ali do evento narrado por ele. Ele não vai xingar, isso não faz parte do estilo da notícia, por exemplo, no jornal, na imprensa escrita. Então parte por todos os aspectos da gramática, sintaxe, morfologia, fonética, fonologia, ortografia, semântica, todos esses elementos da sintaxe, da gramática, perdão, eles estarão em jogo nessa estruturação. E aí é importante ressaltar que elas já começam a colocar na página 108, de novo, em um daqueles boxes super didáticos, né, que elas utilizam bastante, aqui tem vários exemplos, né, são os textos multimodais e multissemióticos. O que são os textos multimodais ou multissemióticos? São aqueles que utilizam duas ou mais modalidades. As principais modalidades são a modalidade verbal, as mais estudadas, talvez fazendo uma especificação maior, assim, até se desdobrem outras, mas a teoria desenvolvida pela semiótica social e a teoria da multimodalidade colocam a modalidade verbal, que alguns colocam também que deveriam ser duas, seria a modalidade escrita e a modalidade oral, da língua portuguesa, das línguas, né, perdão, é a modalidade gestual, ou seja, um conjunto de gestos, a modalidade sonora, a modalidade espacial, sonora, todos os sons, né, que envolvem, que não sejam linguísticos, né, os barulhos, né, os sons musicais, a espacial, que seria a maneira como se organizam os elementos, que aí fica mais claro nos projetos de arquitetura, por exemplo, e a modalidade visual, que gerou até uma gramática do design visual do Günter Kress, que faleceu recentemente, e do Theo van Leeuwen, que fizeram essa teoria de uma maneira muito sistematizada, com base nos princípios da linguística sistêmica funcional desenvolvida por Halliday, principalmente. E elas vão abordar isso de maneira bem clara, vão dar exemplos. E é importante ressaltar, gente, que os textos, na perspectiva da multimodalidade, eles nunca são monomodais. Eles são sempre multimodais. A monomodalidade, que é a maneira de enxergar só uma modalidade, costuma ser baseada numa perspectiva, vamos dizer, grafocêntrica dos textos, né? Porque considera apenas o texto escrito, mas o texto escrito ele tem um layout, ele aparece numa folha, essa folha tem uma cor, as letras só vão poder ser vistas com base, claro, se forem pintadas no papel e tiverem alguma cor que contraste com a cor do papel. Então tudo isso é muito importante na construção mesmo de um texto puramente escrito. E aí a gente pode caminhar aí para as redes sociais, que a gente vai ver isso de maneira muito mais clara ainda, né? E aqui, para fechar, aí vem a temática, que aí, depois de falar, passar boa parte do livro, né, como eu relatei para vocês, falando dos gêneros discursivos, elas vão fazer uma relação no capítulo 4, a partir da página 115, entre gêneros do discurso, multiletramentos e hipermodernidade. Aí elas vão colocar de uma maneira muito interessante o que é hipermodernidade, gente. Não é uma perspectiva que vai colocar a modernidade não como algo superado, que acabou, mas como uma radicalização da modernidade. Ou seja, a hipermodernidade vai ser a radicalização da modernidade. Ou seja, vai ter três bases. A hipercomplexidade, que as relações vão ser extremamente complexas, vão ser paradoxais, vão ser baseadas em vários interesses, vários conflitos. No hiperconsumismo, ou seja, o ser humano a toda hora está na busca de um padrão de consumo cada vez mais incessante, né? Querendo consumir cada vez mais, isso tem impactos na estética, né? A gente pode ver aí em relação às máscaras, por exemplo, agora nesse tempo de quarentena, tem um consumismo aí mais elevado em máscaras estilizadas, né? Ou seja, há uma busca consumista
Tem pessoas já fazendo até coleção de máscaras que não seriam que não vão oferecer mais ou menos proteção a ela, né? Então há um hiperconsumismo na nossa sociedade e o hiperindividualismo, em que as forças políticas e os projetos coletivos vão perdendo força. Que isso se nota muito, assim, a falta de lideranças, às vezes, em certos movimentos e tal, e é colocado o ser humano cada vez mais pensando só em si, nos seus interesses. Então isso é a hipermodernidade, que na produção textual vai ter alguns impactos, por exemplo, o que é feito com os conteúdos que marcam a hipermodernidade? Que aí elas colocam. São três procedimentos básicos. A gente curte, a gente comenta esse conteúdo, principalmente por meio das redes sociais, nós redistribuímos, né? Costuma ter o botão lá compartilhar, né? Mas redistribuímos às vezes de maneira crítica, ou seja, fazendo um comentário, fundamentando por que estamos redistribuindo aquele conteúdo, ou de uma maneira crítica, onde somente compartilhamos um determinado assunto. E isso é colocado por elas de uma maneira bem clara, bem didática aqui no livro, né? Elas vão tratar também da evolução da web 1.0, 2.0, 3.0, que é bem bacana, né? Mas senão, se eu for falar todos os tópicos teóricos do livro, esse vídeo vai ter 2, 3 horas, que é um livro extremamente rico, né? E por fim, e aqui é muito importante ressaltar, no livro sempre há sugestões de atividades. E aqui no final dele, elas vão sugerir 4 esferas de atuação na hipermodernidade para privilegiar em sala de aula. Quais são elas? A primeira, a esfera jornalística. A segunda, a esfera da divulgação da ciência, inclusive na escola, responsável pelo controle e circulação do conhecimento, ou seja, a escola é responsável pela circulação do conhecimento também. A esfera da participação na vida pública, né, que é o ato de cidadania, né? Produção, consumo, esfera política, esses assuntos, que é o exercício da cidadania. E, finalmente, a artístico-cultural. E aqui elas vão dar um esquema bem simples e didático com várias atividades. Aqui, por exemplo, como é que a gente trabalha a esfera jornalística? Tem um blog, a carta, comentário de leitor, revista digital na base escrita. Na base de áudio, né? Que lembrem, a modalidade sonora. Com a base de áudio, assim, uma modalidade sonora pode ser mais explorada juntamente com a modalidade verbal. Programa de rádio, né? Aí os nossos alunos já podem exercer a cidadania por meio da produção de um programa de rádio e nessa cidadania fazer entrevistas, por exemplo, com um programa, apresentar opiniões diferentes sobre algum assunto polêmico, expressarem seu pensamento. Eles podem fazer, por exemplo, uma vinheta, né? Uma trilha sonora de abertura, né? Que é muito comum em programas de rádio. Então acaba sendo muito rico aqui esse processo, né? Por exemplo, base de vídeo, a crônica visual, documentário, jornal de TV, base em foto, fotoreportagem, álbum noticioso, meme e também na base de design, charge digital. Ou seja, é uma série de sugestões e ela sempre vai ter aqui um conjunto de atividades baseadas em exercícios que elas acreditam serem muito importantes, principalmente para estudantes do ensino médio. Então esse é um livro, gente, muito didático, muito prático, muito importante e que pode ajudar vocês a compreenderem melhor a hipermodernidade, os multiletramentos e os gêneros discursivos. Ou seja, vocês podem compreender de maneira mais completa. Esses temas são muito complexos e que são muito importantes na formação de professores de língua portuguesa e até de pais, por que não? Os pais aí agirem, né, de maneira mais efetiva na educação dos seus filhos, né, gente? Então é isso, eu vou continuar aqui com esses vídeos do Vale a Pena Ler. Eu estou aproveitando que eu estou fazendo doutorado e meu projeto tem a ver com esse uso dos multiletramentos. Então, sempre que eu terminar de ler um livro do doutorado, vou acabar gravando um vídeo, assim, para aproveitar esse processo de leitura e compartilhar. Além de, claro, desenvolver algumas habilidades aí de edição de vídeo, de ajeitar as coisas, que são importantes na minha pesquisa de doutorado, né, gente?
Então, se tiver alguma sugestão aí de livro, também podem deixar nos comentários. Se puderem curtir e compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, também agradeceria muito, tá bom? Muito obrigado a vocês, até o próximo vídeo. Tchau!